Olha, o Antigo Testamento possui uma literatura dividida em diversos gêneros. Nós temos os livros da lei, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, nós temos os livros proféticos. E também temos os chamados livros sapienciais, ou os livros de sabedoria, como é o caso de Eclesiastes e como é o caso de Provérbios. E eu gostaria de ler um provérbio com vocês, provérbio do capítulo 22, o versículo 28. Provérbios 22, 28. Eu vou fazer a leitura dele e daqui a pouco eu explico por que eu estou lendo esse provérbio. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Eu pretendo ser breve, porque eu estou saindo ainda de uma gripe muito forte, de uma sinusite muito forte. E ainda estou com o rescaldo dela. Então eu vou apenas sinalizar aqui algumas coisas sobre esse provérbio e o que ele tem a ver com o que nós estamos pensando hoje a respeito do Dia dos Pais. Eu quero unir as duas coisas. Esse provérbio é um provérbio que se refere ao fato de nós sabermos respeitar limites que nos são impostos. É claro que, a partir da figura das fronteiras, não é? Há fronteiras que separam terrenos, há fronteiras que separam territórios. E quando nós passamos essas fronteiras, nós estamos invadindo um território que não é nosso. Nós estamos pisando num terreno que não é nosso. E o que está por trás deste provérbio é o seguinte: há fronteiras na vida, há limites na vida, que nós precisamos saber respeitar. São colocados desde sempre, foram colocados pelos antepassados lá atrás, vêm de tempos imemoriais. Esses terrenos que foram herdados, essas terras que foram passando de pais para filhos. E no seu sentido figurado, esse texto está se referindo a certas coisas da vida que a gente simplesmente precisa aceitar como são. E que por mais que nós até as estranhemos e tenhamos dificuldade de lidar com elas, são simplesmente a realidade. São fronteiras que nós não podemos ultrapassar, são marcos que nós não podemos pisar além. E o que é que isso tem a ver com o que hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o Dia dos Pais, ou sobre ser pai? Olha, eu me encontro num período muito confortável nessa história de ser pai. Antigamente não. Antigamente, quando minhas filhas eram pequenas, quando os nossos filhos são pequenos, a gente é sempre muito tenso e muito preocupado. O que é que vai ser do futuro deles? O que é que a gente tem que fazer? O primeiro filho é sempre uma grande tensão. Eu costumo dizer sempre às grávidas: olha, aproveite a véspera do parto, porque será a última noite de paz que você vai ter na vida. Nunca mais você terá paz na vida, nem que seja uma sombra de preocupação, ela sempre vai existir. E se você não acredita nisso, fique grávida e tenha filhos e você vai ver que eu tenho razão. Agora, depois de passar dessa fase, sabe? Quando os filhos chegam, por exemplo, a ser adultos. Minhas filhas são adultas, já são donas da vida delas, já estão seguindo seus caminhos. Isso dá uma sensação de missão cumprida,
de ter feito o trabalho que precisava ter feito e que as coisas, pela graça de Deus, deram certo. Elas têm agora o caminho delas para trilhar. Então eu estou numa situação hoje bastante confortável. Eu considero que esta etapa com minhas filhas, Luísa e Laura, está concluída. Daqui mais um tempo, vou concluir a minha missão de pastor, depois eu concluo a minha missão de pregador, depois eu concluo a minha missão com a vida. Todo mundo vai concluindo as suas missões pouco a pouco. Mas o que eu aprendi nessa questão de ser pai, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que por mais que nós pais amemos, por mais que nós pais queiramos bem nossos filhos, por mais que nós pais nos esforcemos, por melhores que sejam as nossas intenções, há algumas coisas que nós não podemos. E que são exatamente essas fronteiras que nós não temos como ultrapassar. São estas fronteiras às quais o livro de Provérbios se referiu. Lembre-se das fronteiras que estão colocadas. O que eu aprendi foi que algumas coisas nós, como pais, não podemos. E reconhecer humildemente estas coisas que não podemos. E de alguma forma trabalhar dentro dessas fronteiras, dentro desses limites das coisas que não podemos. Há 3 coisas, pelo menos, que esta noite eu gostaria de compartilhar com você que está começando a ser pai agora, ou que vai ser pai, e que já é pai há algum tempo, mas está aprendendo isso também. Há 3 coisas, especialmente, que nós não podemos. E é preciso reconhecer com humildade que são fronteiras que não podem ser ultrapassadas. Estas coisas que não podemos devem nos deixar atentos, porque é preciso buscar compensação para elas. Sempre que nós nos vemos frustrados por não podermos algumas coisas, nosso principal caminho é buscar compensações, buscar defesa, buscar mecanismos que compensem esse não poder, que compensem essas impossibilidades, que compensem essas fronteiras que não podem ser ultrapassadas. Então, quais são essas 3 coisas? A primeira coisa é que, por mais que nós amemos nossos filhos, e por mais que queiramos o bem deles, nós não podemos, é esta, não podemos ser perfeitos. Nós não conseguimos ser perfeitos. Nós somos pais com suas falhas, nós somos pais com suas limitações, nós somos pais com suas fraquezas, nós somos pais com seus erros. É claro que a gente entra nesse negócio de paternidade com muita vontade de acertar e de acertar sempre. É claro que a gente entra nesse negócio de paternidade querendo ser o melhor pai do mundo. É claro que a gente entra nesse negócio de paternidade querendo ser muito melhor do que nossos pais foram conosco. A gente entra nesse negócio de paternidade com uma expectativa, com um otimismo, com uma certeza de que a gente pode um monte de coisas. E uma das coisas que a gente se ilude é que seremos perfeitos com nossos filhos. E aí a gente começa a descobrir que não. A gente começa a descobrir que, por mais que amemos, por melhores que sejam nossas intenções, por mais saudáveis que sejam nossas expectativas, nós temos nossas falhas. Nossas falhas de julgamento precipitado,
nossas falhas de visão torta, nossas falhas de falta de compreensão muitas vezes, nossas falhas de não compreendermos como deveríamos compreender, nossas falhas de interpretações equivocadas da realidade. Nós não somos perfeitos e nem podemos ser perfeitos. E à medida em que vamos descobrindo que nós não somos pais perfeitos e nem podemos ser perfeitos, a gente começa a descobrir uma outra coisa. Começa a descobrir a necessidade de autocrítica. De uma autocrítica séria, sincera. Começa a descobrir a necessidade de parar e repensar certas coisas. Começa a descobrir a nossa necessidade de ouvir mais, de prestar mais atenção. A nossa necessidade de pedir desculpas quando erramos, quando somos injustos. E à medida em que vamos descobrindo que nós não somos pais perfeitos, de alguma forma isso vai nos tornando pais melhores. Porque nós vamos nos tornando pessoas melhores cada vez que nós descobrimos que podemos nos corrigir. E que podemos nos consertar. E no caminho da paternidade há uma série de coisas que a gente pode corrigir e consertar no processo. Esta é uma fronteira que nós não podemos e não conseguimos atravessar. É a fronteira da ilusão da perfeição. Nós não podemos ser perfeitos. E nossos filhos são os primeiros que descobrem que nós não somos perfeitos. Nossos filhos são os primeiros que vão observando as nossas imperfeições. Mas temos esse expediente de podermos nos corrigir e ir melhorando. Feliz é o pai que sabe que não pode ser perfeito, mas que ao mesmo tempo tem a humildade de reconhecer as suas limitações e ir se corrigindo e ir melhorando. A segunda coisa que eu descobri nesse processo de ser pai é que nós não podemos viver a vida dos nossos filhos. A vida dos nossos filhos é a vida dos nossos filhos. Nós não podemos caminhar o caminho dos nossos filhos. Nós não podemos andar os passos dos nossos filhos. Nós não podemos passar as experiências dos nossos filhos. E às vezes, isso dói demais. Se nós pudéssemos, a gente impedia por todos os caminhos que nossos filhos se frustrassem, que nossos filhos sofressem, que nossos filhos tivessem problemas. A gente gostaria muito de viver a vida deles, gostaria muito de traçar o caminho e andar o caminho no lugar deles. Há momentos em que a gente, às vezes, quer isso, porque ao mesmo tempo em que a maior alegria para um pai é ver a felicidade do seu filho, a maior tristeza de um pai é ver a infelicidade dos seus filhos. E talvez até por um mecanismo de defesa, a gente queira, de alguma forma, tomar decisões por eles, viver a vida deles, andar os passos deles, mas não é assim que a banda toca. A vida será deles, haverá um momento, chegará um momento em que eles terão de decidir e assumir as consequências das suas decisões. Porque a vida é a vida deles. O que nós, como pais, entretanto, podemos fazer, e aí vem a compensação, da mesma forma como nós não podemos ser perfeitos, mas podemos ir nos corrigindo. Também quando nós percebemos que nós não podemos viver a vida dos nossos filhos, a gente descobre que não pode viver a vida deles, mas pode lhes dar os instrumentos e as ferramentas para que possam
construir melhor o caminho deles. E esta é a nossa grande missão como pais. A nossa missão como pais não é viver a vida dos nossos filhos, mas é dar-lhes os instrumentos, é dar-lhes as ferramentas. Chegará um momento em que esses instrumentos e essas ferramentas lhes serão úteis, quando então estiverem trilhando o seu caminho próprio, seus próprios pés, com suas próprias decisões. Haverão de se lembrar daquilo que receberam, daquilo que foram ensinados, mas é o que podemos. É tão somente o que podemos. Ensinar-lhes, dar-lhes os instrumentos, dar-lhes as ferramentas, mas a vida é deles e nós não podemos viver a vida deles. Isto significa que assim como nós tivemos as nossas frustrações, eles terão as deles. Isto significa que assim como nós cometemos erros nos nossos caminhos, eles também cometerão os deles. Isto significa que assim como nós sofremos determinadas situações, eles também terão as situações sofríveis deles, porque é a vida deles. E nós, como pais, podemos apenas lhes dar os instrumentos e as ferramentas para que trilhem os seus caminhos. Não podemos ser pais perfeitos. E não podemos viver a vida dos nossos filhos. Entretanto, podemos nos corrigindo e nos tornar pais melhores. E, ao mesmo tempo, podemos lhes dar a matéria, os elementos, as ferramentas, para que eles construam melhor a sua vida, a partir daquilo que ensinamos. E uma terceira coisa que nós não podemos ser pais perfeitos, não podemos viver a vida dos nossos filhos. E em terceiro lugar, nós não podemos voltar no tempo. Nós não podemos voltar no tempo. As coisas que deixamos de fazer e que perdemos a oportunidade de fazer, estarão irremediavelmente perdidas. Se eu, como pai, não souber aproveitar o tempo de infância do meu filho para conviver com a infância do meu filho, a infância dele vai passar e eu não vou voltar no tempo. Não terei como recuperar isso. Se eu não souber, como pai, conviver com a adolescência do meu filho e aproveitar o tempo da adolescência dele para, nesse convívio, poder fazer o que é necessário, essa adolescência vai passar. E eu não poderei voltar no tempo. Ele não voltará a ser um adolescente. Se eu, como pai, não souber aproveitar o tempo que muitas vezes eu tenho, e que às vezes, cada vez menos, tem a ver com quantidade de tempo, porque uma coisa que eu descobri nessa questão de ser pai é que a quantidade do tempo não é importante, o importante é a qualidade do tempo. Não adianta você estar dentro de casa com seus filhos e ao mesmo tempo não aproveitar esse momento. Então não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade do tempo. Se eu não souber aproveitar a qualidade do tempo para conviver com meus filhos, esse tempo terá passado. Conversas que poderíamos ter tido terão passado. Oportunidades de aprofundamento, de relacionamento terão passado. Porque o tempo não volta atrás. As estações da vida nunca mais retornam. Os períodos da vida nunca mais retornam.
E por mais que eu ame meus filhos, e por mais que eu queira bem aos meus filhos, eu não posso voltar no tempo. Por isso, a única compensação que tenho por essa impossibilidade de voltar no tempo é saber aproveitar muito bem o tempo com os filhos. É saber aproveitar cada fase. É saber viver cada fase que eles precisam do seu relacionamento comigo. É saber viver cada exigência de fase no crescimento e no desenvolvimento deles. Porque o tempo passa muito rápido. Essas estações da vida passam muito rápido e a gente, sem que perceba, nossos filhos crescem muito rapidamente. Aquele negócio do bebezinho bonitinho, sabe? Fofinho, gostosinho, é só propaganda. Depois que você compra, aquilo dispara, cresce sem parar. E vai trazendo uma série de outros estágios e outras situações e outras fases que muitas vezes são inesperadas. Aquilo é só propaganda para você comprar. Comprou, tem que pagar o preço. E o tempo passa. E a gente não volta no tempo. Então, ser pai é algo extremamente compensador. Extremamente compensador. Mas tem suas limitações e tem suas fronteiras. O relacionamento com nossos filhos é extremamente compensador. Mas tem suas limitações, tem suas fronteiras. As experiências que temos como pai são extremamente compensadoras, mas tem suas limitações e tem suas fronteiras. Não há como passá-las. Nesse Dia dos Pais, que nós nos lembremos disso. Aqueles que ainda não são pais, o dia que vierem a sê-lo, lembrem-se disso. Essas fronteiras não podem ser ultrapassadas. Então tomem sempre cuidado com isso. Não podem ser pais perfeitos, mas podem se corrigir. Não podem viver a vida dos filhos, mas podem lhe dar instrumentos. Não podem voltar no tempo, mas podem aproveitar muito bem o tempo. Aqueles que já são pais e têm os filhos pequenos, ainda há tempo de rever essas coisas. E apesar dessas impossibilidades e fronteiras que não podem ser ultrapassadas, busque viver estas compensações que farão com que essa jornada valha a pena. Pai é algo tão significativo na vida de um filho. E algo tão marcante na vida de um filho. Que nós sabemos que Deus está acima de todas as categorias humanas. Mas para mostrar de que forma Deus marca as nossas vidas, a palavra de Deus chama Deus de Pai. Porque a figura do pai é tão marcante e significativa para os filhos, que quando a palavra de Deus quis simbolizar a marca e o significado que Deus tem para nós, ela o chamou de pai. Que nós, como pais, apesar dessas fronteiras que temos, possamos ser extremamente marcantes e significativos para nossos filhos. E que apesar de não sermos perfeitos, nem podemos viver a vida deles, nem voltar no tempo, que nós, entretanto, saibamos muito bem, através das nossas imperfeições e dos instrumentos que damos a eles e do tempo que temos, marcar a vida de nossos filhos de maneira que a nossa marca seja tão significativa, real e concreta como é a própria marca do amor de Deus Pai
em nossa vida. Que Ele assim nos ajude e abençoe. Amém.